Boa noite, concurseiros, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês um material que eu elaborei com base em todo o conhecimento que eu tenho da Banca FAPEC nas questões de língua portuguesa, tá? Essas questões que eu venho avaliando desde 2018, eu venho percebendo um certo padrão da banca. E aí eu reuni todo esse conteúdo que eu tinha, fiz mais algumas análises, né, de provas recentes, 2020, 2021, e elaborei um material. Inclusive, foi uma cobrança muito grande, né, de vocês aqui que chegou há pouco tempo no canal, me conheceu, né, não me conhecia, e ter me cobrado. E aí, como eu não tenho disponibilidade para atender tantos alunos de forma particular, né, para poder passar todas as informações, então eu decidi reunir todo o conhecimento que eu tenho em uma apostila, tá, autoexplicativa, que você consegue aí ter uma base da Banca FAPEC, como ela cobra, quais são os conteúdos que você tem que tomar mais cuidado, os macetes dela, tá? Porque vai facilitar a sua vida esse material. Foi justamente para facilitar a sua vida, porque quando a gente vai estudar para concurso, principalmente quando a gente começa a estudar a véspera de concurso, a gente perde muito tempo na internet pesquisando material, indo atrás de aula. Você tendo um material em que tem todo um cronograma, né, uma linha de raciocínio, isso vai otimizar o seu tempo, você não vai gastar tanta energia tentando encontrar um material adequado, e com esse material você consegue aí tirar suas dúvidas, né? Por que que a banca considerou tal alternativa e não aquela outra? E porque a regra fala assim, a gente sabe que essa questão da língua portuguesa tem as regras e tem as exceções, os casos especiais e tem os contextos, né? Então, aqui, sem enrolação, já vou mostrar parte desse material para vocês e já vou explicar, né? Fazer uma aulinha aqui, que vocês também têm me pedido, e eu consegui esse tempinho hoje para fazer isso, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês a tela do meu computador. É, eu não preparei slide, eu fiz diretamente na apostila, porque eu quero que vocês vejam a estrutura, como é que vocês vão receber, né, essa apostila. Ainda, eu estou gravando aqui hoje, né, dia 21, sexta-feira, ainda está em fase de correção essa apostila, tá? Então, até amanhã, no sábado, que será o pré-lançamento, eu vou ter já terminado essa correção, então pode ter alguma coisa que depois esteja, né, diferente. Por que que eu estou fazendo um pré-lançamento? Porque tem muitos alunos meus, muito pessoal que me conheceu aqui no YouTube, que vai fazer a prova de Três Lagoas dia 30 agora de janeiro. E não daria tempo para esse pessoal ter acesso, né, a esse material antes. Então, eu fiz uma apostila resumida, né? Então, por isso que eu falo um pré-lançamento, você vai receber aí entre 30 a 40 páginas, e aí, nessa semana, entre segunda e terça-feira, eu disponibilizo o restante das questões que eu vou estar trabalhando no domingo, na segunda-feira, para poder disponibilizar essa apostila completa, tá? Então, pré-lançamento, você já vai garantir essas primeiras páginas, tá? E já vai garantir um bônus super exclusivo que eu vou colocar para vocês. Amanhã, gente, não percam. Olha, é coisa assim, vocês vão amar, tenho certeza. Como você vai ficar sabendo desse bônus, tá? Eu já falei aqui nos meus vídeos, eu não estou muito ligada nessa questão de marketing, de página, eu tenho tentado estudar, mas devido ao tempo que eu tenho dedicado aos cursos, né, ao pessoal, ao treinamento, eu não tenho conseguido e também não tenho conseguido alguém para me auxiliar nesse sentido. Então, é tudo aqui, gente, no modo tradicionalzão mesmo, tá? Então, eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição. Esse link você vai ser direcionado diretamente para um grupo de WhatsApp. Nesse grupo, eu vou te passar todas as informações do lançamento, o valor, quais são os bônus, como você faz para adquirir, certo? E como você vai receber, enfim. Vai ser tudo pelo grupo do WhatsApp. Eu também vou estar postando alguma coisa no Instagram, então se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui, tá? Me siga lá no Instagram, porque eu também vou estar colocando lá. Então, vamos sem enrolação, já começar com essa aula. Essa apostila eu dividi em alguns pontos, né, que vocês vão perceber que acaba sendo diferente do que a banca ela cobra. Porque se você pega para estudar o conteúdo conforme ela colocou lá, por exemplo, ortografia, aí você pega e estuda só ortografia. Depois,
classes de palavras, você estuda só classes de palavras. Depois, sujeito, você vai estudar só sujeito. Você gasta um tempo enorme e não tem validade nenhuma esse tipo de estudo. Eu acredito que você já tenha percebido isso, porque muitas das vezes você sabe o conteúdo, você sabe o conceito, chega na hora da prova, você não consegue aplicar. Mas eu sei, gente, o sujeito é simples, tal, tal. Mas por quê? Porque o estudo, dessa forma, ele é descontextualizado, ele é individual, ele não considera aspectos semânticos, que é o sentido, que a gente precisa levar em consideração, não considera aspectos de regência, de sintaxe, tudo ao mesmo tempo. E é isso que a FAPEC cobra, né? Todos esses aspectos ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, a primeira parte, que eu estou falando da sintaxe, na parte 2 eu falei da morfologia, que eu entrei com estrutura e formação de palavras, as classes de palavras, e agora aqui na sintaxe. E aí, na sintaxe, né, que a sintaxe é um processo de divisão, eu acho que isso tem que ser muito bem entendido, e você depois vai entender por que esse processo de divisão, porque vai fazer todo sentido. E aqui tem algumas informações, alguma parte teórica, não é muita parte teórica, porque não é a quantidade de teoria que você vai ver que vai surgir efeito, tá? E aí a sintaxe ela é dividida em três esferas, né? Sintaxe de concordância, sintaxe de regência e sintaxe de colocação. Então, vocês vão perceber, principalmente os meus alunos que já fazem aula comigo e sabem disso, que eu não fico focando muito em classificar sujeito, tudo. Por quê? Eu foco na concordância. Você precisa saber sujeito para fazer concordância. Então, percebe que você só estudar a regra de concordância não vai fazer sentido para você se você não sabe identificar um sujeito dentro daquele contexto. E tem muita recorrência. É o conteúdo que mais cai, são os mecanismos sintáticos, o de concordância, o de regência e o de colocação. Esses são os que mais caem, tá? Então, aqui, ó, dentro de sintaxe de concordância, a gente vai considerar dois aspectos: os verbos, né, a concordância dos verbos e a concordância dos nomes. A recorrência é maior na concordância verbal. Então, perceba que a todo momento eu estou trazendo para você aqui, direcionando como é que a FAPEC pensa, tá? Se você tem um dia só para estudar e você tem que optar em fazer concordância verbal ou nominal, você vai fazer a concordância verbal porque é onde que ela mais cobra, certo? E aqui eu dou alguns exemplos, trago alguma parte teórica, né? Coloco alguns exemplos contextualizados, faço algumas informações, essa parte amarela é para chamar a atenção mesmo, que você tem que estar muito atento. Por exemplo, esse daqui, ó, atenção, o tipo de concordância do exemplo 4, que é esse aqui em cima, é um dos mais cobrados na concordância nominal pela FAPEC. Então, embora ela não cobre muito, quer dizer, ela não cobre com tanta recorrência a concordância nominal quanto ela cobra a concordância verbal, eu te trago qual é o aspecto dentro da concordância nominal que ela mais cobra, tá? Que é a relação entre o determinante e o determinado, né? Os determinantes e o determinado. Então, para isso, você precisa fazer diferenciar as classes de palavras, ou seja, o que ela gosta de confundir? O substantivo com adjetivo e o pronome indefinido com advérbio, tá? Então, ela coloca assim. Aí eu sempre tenho colocado assim um comentáriozinho, ó, bastante, porque que, ó, está errado aqui, ó, não é bastante, deveria ser bastantes. E eu explico aqui por quê, ó. Bastante é pronome adjetivo indefinido do substantivo quadras, pois ele não modifica o sentido do verbo faltava, mas indefine a quantidade de quadras. O advérbio só pode. Opa! Fazer relação de determinante determinado com o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Sendo assim, a concordância está errada. Então, eu estou te mostrando, aos poucos eu vou te trazer naquela teoria, tá? A parte teórica que você precisa, né? Mas além, não só isso, você precisa saber fazer análise. Aqui tem outro exemplo, porque, por exemplo, que aqui, ó, elevados está errado, tá? Por que está errado? Eu já coloco aqui. Outra recorrência é a concordância do verbo no particípio, que ela cobra muito, muito mesmo, tá? Quando ela cobra essa concordância nominal. Quando a locução, os verbos do particípio devem concordar com o sujeito em gênero e número, tá? Uma diferenciação. Trago alguns exemplos. Tem uma tabela resumida de concordância
Eu não gosto muito de usar tabela, mas eu sei que tem gente que precisa ter esse material, então eu coloquei essa tabela, tá? E aí, então vamos agora para o exercício. Ah, isso aqui é importante. Sempre antes do exercício, eu coloco como a FAPEC cobra. Olha aqui, a questão de concordância. A FAPEC cobra em questões mistas, que é o exemplo 1 que vocês vão ver embaixo, bem como em questões apenas de concordância, que é a questão 3. É importante você perceber que precisa identificar o sujeito e o verbo em todas as situações, pois isso é a base da concordância, tanto verbal como nominal. Ué, Lidiane, por que eu preciso identificar o sujeito na nominal? Justamente para você saber se tem um adjetivo lá no predicativo fazendo relação com esse sujeito, que são os termos que eu explico anteriormente, tá? Tudo isso aí está na apostila. Se na concordância você identificar o núcleo do sujeito e complementos, será mais fácil ver todos os termos subordinados a ele. Aí aqui eu trago uma tabela, que é a função sintática, todas as funções sintáticas que o substantivo exerce, que é a classe de palavras que mais exerce função sintática. A gente coloca aqui uma legendinha, tá? E aí já começa aqui com a questão. Então, vamos fazer essa primeira questão aqui, que avalia tempos e modos verbais, concordância, tá? Ó, sempre tem um comentáriozinho, mas o comentário eu vou deixar para vocês verem depois da explicação. Então, vamos lá. Ó, o que que ele fala? Na letra A, se desenvolvermos as orações da linha 7 e 8, teremos bastavam que se tivesse uma conta salário ou que se abrisse uma conta poupança, ambas obrigatoriamente isentas de tarifas. O que significa desenvolver uma oração? Significa que eu tenho uma oração subordinada reduzida, certo? Reduzida porque ela está no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. No caso desse exercício, ela está reduzida de infinitivo. E eu preciso pegar essa oração que está resumida e desenvolver ela, tá? Colocar uma conjunção e fazer a concordância verbal de acordo com o sujeito. Então, perceba que nos exercícios de concordância, você sempre precisa identificar o sujeito. Então, vamos ver, voltar aqui rapidamente, ó, se a gente pode responder sem ter acesso ao texto. O pouco que sobrava do salário bastava, certo? Então, olha aqui, ó. Para fazer render o pouco que sobrava do salário, bastava ter uma conta salário. Então, é isso aqui que a gente precisa analisar. Quais são as orações, então, reduzidas aqui? Ter uma conta salário, vou grifar aqui, ter uma conta salário, ou abrir uma conta poupança. Essas são as reduzidas, né? No caso, as orações subordinadas reduzidas. Então, vamos lá ver se ele está de acordo com isso? Bastavam. E aqui, ó, por que que ele está assinalado? Bastavam. Por que que ele está errado? Deixa eu mudar isso aqui. Olha só, eu já venho e trago para você. Errado. Precisa concordar com o sujeito que, pronome relativo de o pouco na oração anterior. Então, como vocês viram lá, na oração anterior eu tenho a palavra o pouco que bastavam. Então, percebam, aqui, ó, ele não pode estar no plural, tá? Porque eu tenho que concordar, no caso, com a palavra o pouco, que é o sujeito. Pouco, então é o núcleo do meu sujeito, ele está no singular. Então, aqui eu já tenho um erro de concordância. Como que eu consigo identificar isso? Identificando qual que é o sujeito, tá? Depois, isenta. Olha aqui, o que que tem lá na isenta? Errado. A palavra isenta precisa concordar com ambas. Ambas, ó, olha aqui, ambas obrigatoriamente isentas de tarifas. Então, se é ambas, eu preciso concordar, tá? Depois, o mesmo trecho, aí ele coloca de outra forma, bastava que se tenha uma conta salário. Então, aqui, ó, ele desenvolveu a oração, e aqui realmente a gente vai analisar a oração que se tenha, ó, porque você percebe que ele está cobrando subordinada no meio de uma questão de
concordância, você precisa saber, inclusive, verbo, sujeito. Então, gente, não é simples assim, sabe? A FAPEC, ela traz muito isso de fazer você pensar todos os aspectos ao mesmo tempo. Você precisa sempre estar atento a isso. Que se tenha uma conta salário ou que se abra uma conta poupança, ambas obrigatoriamente isentas de tarifa. Aqui, aparentemente, ó, o isentas ele já está correto, certo? Mas o que que eu tenho de errado aqui? Ah, não estou conseguindo. Ah, ele já está realçado, verdade. Eu achei que era o realce da apostila. Vamos colocar de verde para ficar melhor, para a gente não confundir. O que que ele está errado aqui, ó? Vamos voltar lá no texto para ver por que que essa concordância não vai estar certa. Aqui, ó. O pouco que sobrava do salário, bastava ter uma conta salário ou abrir uma conta poupança, ambas obrigatoriamente isentas de tarifa. Nossa, gente, isso cansa muito, essa questão de você voltar, porque você, se você não estiver atento, você lê aqui, quando você voltar lá, você já esqueceu o que você leu, entende? Então, você precisa usar, né, da caneta e ir escrevendo, deixando informações, porque isso facilita para você memorizar. Porque não é também você saber o conteúdo, na hora da prova, a gente sabe que o psicológico, ele manda muito, né? Você dominar a sua ansiedade, você dominar essa questão de que cansa, você lê aqui, você esquece, você tem que voltar, e aí isso às vezes cega a gente, tá? Ele cega a gente. Bastava que se tenha uma conta ou que se abra uma conta poupança, ambas obrigatoriamente isentas de tarifa. Eu não consigo, gente, perceber aqui, ó, eu não coloquei nenhuma afirmação, né, nenhuma questão ali. A alternativa correta que vocês já viram é a letra C. Então, na letra B eu não coloquei nada e eu não lembro por quê, mas é até bom, né, como a gente ainda está em fase de modificação, é, a gente vai colocar aqui as informações, por que que está errado. Ah, aqui, gente, a conjugação do verbo, tá? Aqui, ó, no caso, teria que ser tivesse, tá? Que se tenha, tivesse. Eu vou acrescentar ali depois. E aqui também, que se abrisse, né? Aqui, ó, no que se abra, que se abrisse. Então, aqui, ó, é a conjugação do verbo, tá? Que ela ficou errada. Até porque ele também cobra tempos e modos verbais. É interessante a gente lembrar isso. A gente não pode esquecer que não é só concordância, a gente está focado aqui na concordância. Eu estou olhando e falei, gente, mas a concordância ela está correta, tá? Mas os tempos verbais também, tá? Os tempos verbais. E aqui, ó, na letra C, ela está correta. Olha aqui, ó. Que se acessem sem custo opções de investimentos e que se envie recursos para que o corretor invista em públicos, títulos públicos. Agora, aqui na 1415, o sujeito, ele já vai ser plural. Qual que é o sujeito? Que se acessem. O que é que se acessem? Opções de investimento. Então, esse aqui, ó, é o sujeito, tá? Opções de investimentos. É isso que se acesse. Então, está fazendo a concordância adequada. Depois, e que se enviem, ó, outra concordância correta, recursos para que corretoras invistam em títulos públicos, tá? E aí, aqui eu vou mostrar para vocês por que que as outras estão erradas. Aqui é envie, por que que o envie deveria estar no plural e não no singular como está ali? Errado, precisa concordar no plural com o sujeito recursos, sujeito paciente, né? Que se envie recursos. O sujeito ativo seria recursos sejam enviados. Gente, em todas as provas de concordância que a FAPEC ela disponibilizou, ela colocou esse esquema aí de se cobrar, colocar o sujeito paciente. Por quê? O que que acontece? Quando eu tenho um sujeito paciente,
a chance de eu confundir ele com objeto direto é muito grande, certo? Porque se a gente focar só que o objeto direto ele vem depois do verbo, eu não me atentar ao sentido, só a sintaxe, que é a colocação dele na frase, eu não consigo perceber isso, tá? Então, aqui, ó, que se envie recursos. Então, aqui teria que ser que se enviem recursos, porque o sujeito é recursos. Recursos são enviados, tá? Então, passa para a voz ativa, que você consegue identificar se ele se é um sujeito paciente ou não. Depois, na E, é a mesma coisa, ele coloca aqui, ó, que se acessasse. Na verdade, que se acessassem opções de investimentos, ou seja, opções de investimentos são acessados, tá? Então, aqui você precisa ter esse olhar atento. Então, basicamente é isso, o trabalho, tá? Para cada questão é um tipo de análise que eu faço. Eu trago isso aqui, às vezes, comentado do lado, às vezes eu trago comentado embaixo, deixa eu mostrar uma para vocês. Tem bastante comentário, tem algumas ali ainda que tá sem comentários. Como eu falei para vocês, gente, está em fase de construção, né? Regência, crase, né? Como Fabec cobra. Ó, esses de crase, como que eu fiz? Algumas eu coloquei o comentário embaixo. Quero mostrar esse modelo para vocês. Ó, palavras muito cobradas na prova da FAPEC, formas variantes. Então, eu já vou selecionando aqui para vocês. Então, percebo, dentro de uma questão, eu vou trazendo vários conteúdos. Não tem como estudar separado, tá? Sintaxe de colocação, que aí entra a questão das colocações pronominais, tem tabelinha de colocação pronominal, bem esquematizada, exercícios. E aqui, ó, que eu coloco comentário, tá? Eu não coloco do lado, eu coloco embaixo. Igual, por exemplo, aqui, a palavra quino exerce função de aposto, porque na alternativa, o que ele fala? Que a palavra quino exerce função de sujeito da oração. E eu venho aqui e explico para você que, na verdade, ela exerce função de aposto, pois explica o termo criador, tá? E aí você tem que ir lá no texto para poder confirmar isso. As palavras carimbo e visual exercem função de predicativo do sujeito e objeto indireto. E o que ele fala? Ele afirma, né? Que exerce funções de objeto direto e complemento nominal. Então, é isso, tá? Então, aqui tem todas as questões, né? Algumas questões. Também tem comentário do lado, tem comentário embaixo. Então, é esse o nosso trabalho, tá? Então, pessoal, assim, não dá para eu mostrar tudo, até porque ainda está em fase, né? Até amanhã eu vou revisar esse trabalho. Tem outra pessoa revisando também, então pode ser que algumas questões aqui não está em acordo, a outra pessoa já fez a correção, ela só não me enviou ainda, e a gente precisa organizar esse material. E, Johnny, vai dar tempo? Vai dar tempo, tá? Vai dar tempo de eu fazer essa correção, essa revisão e entregar esse material bonitinho para vocês. E o bom é que se você entrando no pré-lançamento, o bônus, ele é uma coisa muito boa. Você vai fazer parte de um processo, você vai estar próximo a mim, né? Tendo contato direto comigo. Então, eu ainda não posso falar para vocês se vai ser mentoria, como que vai ser, mas é muito bom, tá? Então é isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou deixar o link do WhatsApp aqui, vocês entram lá no grupo, o grupo ele estará fechado para postagens de participantes, né, para não ficar aquela monte de mensagem, mas aí vocês vão procurar lá no grupo o meu número como administradora, e aí vocês mandam as perguntas para mim, tá bom?